enxergo nada ali dentro, perto, gente. Agradeço muito o Senhor Evaldo que me convidou através da reunião para estar aqui hoje. E eu vim hoje falar um pouquinho sobre o tema reforma íntima. Reforma íntima, que é exatamente o que a gente entende, que é mudar o nosso interior, o nosso íntimo. É uma verdadeira transformação que é preciso que nós façamos. Mas já dou a boa notícia. Ela não acontece de uma vez, nem precisa ser de uma vez. A gente vai fazendo ela aos poucos. Então, já não precisamos assustar. Kardec trouxe para nós o Evangelho segundo o Espiritismo, para o capítulo 17, item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, nós temos aqui que Kardec já há 150 anos já trouxe para nós a necessidade de fazermos essa nossa transformação. E lá ele coloca o homem de bem, porque é através dessa mudança que nós vamos atingir o que ele descreve como sendo o homem de bem. E aí tem algo que não sei se vocês já ouviram, mas vou ler aqui para vocês. Também está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, veja, Kardec nos traz o homem de bem, os bons espíritas. Porque nós temos condições de fazer essa nossa transformação. E lá na frente ele diz o que é ser um homem de bem. Então ele diz as duas coisas. Olha, primeiro que ele diz que Deus nos colocou aqui, nos trouxe aqui, nos dá essa oportunidade para isso, para que a gente se transforme, para que nos tornemos melhores. Ele diz como se tornar um bom espírita, um bom espírito, e que isso é possível nos transformarmos num homem de Deus. Então, eu quero também dizer para vocês que a reforma íntima é, antes de tudo, um conceito básico do Espiritismo. Por que eu estou trazendo isso? Porque vocês vão ouvir isso muitas vezes que forem à casa espírita, aqui ou em outra casa espírita. De alguma forma, vocês sempre estarão ouvindo falar da reforma íntima, porque é um conceito necessário, básico e necessário para nós, que é o de mudar a nós mesmos. E aí, como é que a gente muda a nós mesmos? Nós temos a dica de Santo Agostinho, que diz para nós. Ele diz para nós o que ele fazia. Todas as noites, ao se deitar, ele pensava no que ele tinha feito durante todo o dia. Tudo o que tinha acontecido durante o dia, ele repensava e ele chegava à conclusão de que, se eu falei com alguém, dirigi alguma palavra que não caiu muito bem, então amanhã eu vou consertar isso. Às vezes a gente não consegue consertar com a mesma pessoa, já estou eu aqui dizendo. Mas a gente percebe que agir daquela maneira não é muito bom. Então a gente, a partir de uma observação, de um dia, no dia seguinte, começar a aplicar essa mudança. Essa é uma dica de Santo Agostinho. Todas as noites ele fazia essa reflexão de que ele poderia ter magoado. É interessante a gente observar que ele não diz na mensagem dele que ele pensava em quem ele magoou. É interessante isso, porque ele pensava no que ele tinha feito, no que ele precisava mudar. Então, é a partir dele.
o que o outro fez também é uma questão que eu vou trabalhar, percebendo que, bom, mas eu errei, a outra pessoa também pode ter errado comigo. O que eu espero dela? Eu espero perdão, eu espero. Eu percebi que eu também errei com alguém. Eu espero perdão dela. Então, ela também deve esperar o meu. Como é que eu faço isso? Me transformando. É isso mesmo, não é aquela relação de vou até a pessoa, falar com ela e rever tudo o que aconteceu hoje. Não é isso. É mudar de atitude. Tem um ditado que diz que uma pedra atirada, ela deixa marca. E essa marca fica em quem recebeu. E quem jogou a pedra? O que precisa fazer? Ir lá e conversar, vai sair aquela marca? Mas se ela, a que atacou a pedra, se ela começar a mudar o seu comportamento, a sua postura, ela vai deixar de fazer isso com outras pessoas. E aquele que um dia recebeu essa pedra, pode começar a olhar para a criatura de uma maneira diferente, percebendo que sim, podemos mudar. Não é um nem o outro. Se o meu vizinho pode mudar, meu irmão pode mudar, e a gente espera isso, então eu também posso mudar. Porque com todos os aflitos que nós temos na vida, nós fazemos uma cobrança muito forte para aqueles que nos são mais queridos. Quem são os mais queridos? Aqueles que estão mais próximos de nós. E não é o próximo da nossa casa, não. É aquele que está próximo de mim mesmo. É o meu filho, é aquela pessoa com quem eu vivo, que eu escolhi viver, né? É aquele pai, é aquela mãe, é aquele tio, é aquele núcleo que nós chamamos de família. Esses são os mais próximos. Esses são aqueles que a gente mais tem queixas. E nem são aqueles que a gente passa mais horas com eles. Não é verdade? A gente passa muito mais horas no trabalho do que em casa. E, no entanto, os familiares acabam sendo para nós um dos mais difíceis, a ponto da gente dizer muitas vezes que não tem jeito. Essa pessoa não tem jeito. Eu não vou fazer mais isso porque não é prática. Quando nós chegamos nesse ponto, é importante a gente começar a refletir se nós um dia já não estivemos naquela outra posição. Será que não fomos nós um dia que alguém olhou e falou, essa pessoa não tem jeito, e hoje está aqui convidado pelo seu Renato para falar? Né? Pode ser, gente. Então, é muito importante a gente perceber que se transformar é observar a si mesmo, os que estão à sua volta, aplicar aos que estão à sua volta o que você gostaria de aplicar se está em si mesmo. Aí eu quero como se transformar. Nós podemos nos transformar através dos atos, dos nossos atos do dia a dia, pequenas coisas. É muito legal a gente querer mudar, mas é muito importante nós entendermos que a mudança ela não acontece porque eu deitei, tomei a decisão, vou me levantar e estarei diferente. Não estarei diferente. Por isso que eu já iniciei falando assim. Percebeu que um dia você cometeu algo que se fosse com você, você ficaria triste? No dia seguinte, tente não repetir. Tente não fazer o mesmo. E é isso. É tentativa. Dia após dia. Até você chegar no
parênteses aqui, não é interesse nosso que as pessoas percebam, tá? O importante é nós percebemos que não estamos mais magoando os outros, nem sendo magoados, nem se sentindo magoados. Então, como iniciar esse trabalho? Como é que a gente inicia esse trabalho? A gente inicia com essas coisas que eu já falei, que é assim, tomando consciência. Se eu decidir que vou ser diferente, é porque eu tomei consciência que existem coisas em mim que precisam mudar. Eu não dou conta de mudar. E não sou só eu. Somos nós, seres humanos, não damos conta de mudar tudo que nós somos. Até porque não podemos esquecer que muito do que nós temos, nós estamos carregando, olha, vida após vida. A teimosia, o orgulho, a vaidade, mas coisas boas também, a gente também vem trazer. E essas coisas boas, uma gentileza, uma pessoa que é generosa, são qualidades e que ela também passa a iluminar a vida. Você vai chegar numa pessoa que é generosa e vai dizer para ela: não distribua mais isso, não distribua porque essas pessoas não se esforçam para ter nada. Mas ela é generosa. E quando ela é generosa, ela dá sem esperar nada em troca. Então, quando o irmão chega nela e diz: para de fazer isso, não faz sentido para ela. E nem ela merece. Porque é algo tão natural que ela continua fazendo. Assim como nós fazemos com o bem, no caso eu citei a generosidade, a gente faz com outros pontos que nós temos. O orgulho, o egoísmo, a vaidade. E vaidade, eu não estou me referindo a essa vaidade física, não. Porque é muito bom uma pessoa tomar banho, cheirosinha, bonita, não é verdade? Bem arrumada. Isso é satisfatório, isso é muito bom. Não é essa vaidade. É aquela vaidade onde a pessoa só enxerga ela mesma. Onde ela só pensa. É como se só ela existisse no mundo. Que tudo em volta tem que estar aos seus pés. É uma pessoa vaidosa, que quer que os outros estejam sempre enxergando ela e fazendo tudo que ela então acha que precisa. Tá? É nesse sentido que eu me refiro à vaidade. Essas coisas negativas, assim como as positivas, nós vamos alimentando. Dá para deixar de ser uma pessoa que só pensa em si de um momento para outro? Não dá. É preciso. E aí vem Sócrates. Conhece ativismo. É muito importante nós começarmos a nos conhecer. Tudo também não. A gente não consegue colocar quanto a gente tem de qualidade e quanto a gente tem de defeito. Eu não sei vocês, mas se me perguntarem quantos defeitos eu tenho, olha, eu começo a desanchar. E quando se fala da qualidade, eu não percebo quantas eu tenho. Não sou capaz. É 2, 3 qualidades. Será que só temos 2 ou 3 mesmo? Então essa reforma íntima nos convida a isso. Será que você só tem 2 ou 3 qualidades mesmo? Presta atenção. Você tem mais qualidades. Perceba qual é essa qualidade e comece a alimentar essa qualidade. Veja que agora eu mudei um pouquinho o jeito de falar. Não é perceber
no que tem que fazer amanhã, a gente consegue de alguma maneira, ainda que no banho, pensar em nós mesmos. Então, o que é que eu tenho de bom? Bom, eu sou uma pessoa educada. Gente, isso é maravilhoso. Nós vivemos hoje num mundo que a gente fala com muita intolerância. Por quê? Porque as pessoas não estão querendo ser educadas. Elas receberam a educação. Elas não estão querendo ser educadas. Porque quem é muito educado é bobo, é chato. Opa, peraí. Se minha qualidade é ser educado, eu vou continuar sendo. Se eu sou educada com os meus colegas de trabalho, eu faço questão de dar bom dia para cada um. A todos eles eu dou bom dia. Na sexta-feira eu desejo para cada um bom final de semana. E na segunda-feira eu pergunto com sinceridade como é que foi o final de semana. Eu quero dizer com sinceridade porque eu perguntei de verdade e eu vou ouvir. Eu não vou só falar assim. E aí, como é que foi seu final de semana? E sai andando? Eu reconheço que eu sou uma pessoa educada, que eu converso com o meu chefe, com os meus colegas de trabalho, com o gerente, com a pessoa da empresa, com o vendedor, com aquele que passa. Olha, será que eu faço isso com todos? Peraí. Com a pessoa da cozinha, eu cumprimento, eu falo para ela. Mas para a tia da limpeza eu não falo. Então eu preciso melhorar isso. Eu já sou uma pessoa educada. Então agora, além de cumprimentar todos esses que eu cumprimento, vou passar a falar com a tia também da limpeza, por que não? Afinal de contas, não é uma qualidade minha? Aí eu digo assim para vocês. Parece simples, parece. A partir do momento que eu passo a olhar para você, cumprimentar, sempre, com sinceridade, eu estou mudando o meu jeito de ser e eu estou enxergando o outro igualzinho a mim. Gente, isso é muito importante. Enxergar o nosso irmão como eu me enxergo. Se eu tenho valor, meu irmão também tem o seu valor. Eu não o conheço a fundo e não preciso conhecer para valorizar. Mas se o meu ponto positivo é esse, então é isso que eu tenho para dar, eu vou dar. E vocês podem ter certeza que isso vai fazer a diferença na vida dessas pessoas que passam por você todos os dias. Inclusive a família, que a gente só chama no Natal, no Ano Novo, no aniversário, torcendo para que não apareça. Se a gente começar a chamar mais vezes, ou simplesmente mandar uma mensagem sincera de como você está. Você está mudando. Se o outro está vendo, respondendo para você, isso é como o outro. Aqui nós estamos falando da nossa reforma. Cada um de nós precisamos fazer. E não pensar no que o outro precisa fazer. Eu estou fazendo a minha reforma íntima, ele que não está fazendo a dele. Eu estou tentando fazer a minha reforma íntima, porque ela é diária, ela é aos poucos, e eu tenho tantas coisas na minha lista que eu preciso diminuir e trazer para esse outro lado, que não dá tempo de eu prestar atenção se o outro está fazendo a reforma íntima dele. Eu tenho que olhar para mim, olhar o que eu estou fazendo. Então percebam que a importância da reforma íntima, da conscientização de si mesmo,
automaticamente você vai se autoconhecer. E tem uma coisa que o Divaldo Pereira Franco, ele fala bastante. E eu confesso que eu demorei um pouquinho para entender, que é o auto-perdão. Quando eu vou fazer a minha lista do que é positivo, 3 itens. Do que é negativo, 20 itens. Eu preciso começar a me auto-perdoar. Não dizer assim, olha só essa lista que é enorme, nessa vida não vou conseguir mudar nada disso, então vou continuar desse jeito mesmo. Ou então, já que eu tenho 20 defeitos que eu me lembro, vou continuar desse jeito, os outros que me aceitem. Problema dos outros. Auto-perdoar-se eu tenho esse defeito. Eu não sei por onde eu começo a mudar esse defeito. Ele está tão encravado em mim. Sabe aquela escrava que não sai de jeito nenhum? Não sei como mudar isso. Tem 2. Deixa ele de cantinho, não os 20, né? Deixa ele de cantinho. Vamos cuidar de outra necessidade? Eu tenho uma lista com 20. Aí o Damião diz que eu sou orgulhosa. Opa! O Damião diz que eu sou orgulhosa. O seu Everaldo diz que de vez em quando eu dou umas escorregadas. Eu sou orgulhosa. Peraí, já são 2. A minha mãe diz que eu sou orgulhosa. Outro dia, minha tia falou que eu sou muito orgulhosa. Há uns 10 anos atrás, aquela pessoa que eu morro de raiva dela disse que eu sou orgulhosa. Peraí, 10 anos atrás? Mas o Daniel falou isso para mim ontem. Acho que eu sou orgulhosa. Será que dá para começar por aí? E perceber. Faz uma análise. Será? Por que me falaram que eu era orgulhosa? Eu tinha respondido daquele jeito. Bom, então quando eu respondo desse jeito, parece que eu estou sendo orgulhosa. Eu preciso mudar o jeito de responder, meu jeito de ver. Percebe como é um autoconhecimento, um auto-perdoar-se. E com isso você está se reformando. Você está tirando pedacinho por pedacinho daquilo que você tem, que é duro, que é difícil de arrancar de você, e você está fazendo o quê? Você está polindo aos pouquinhos e transformando aquilo que é opaco em algo belo. A gente não transforma o que é ruim em bom, está ficando sempre naquela tecla, é ruim, eu sou assim mesmo, é ruim, eu não vou mudar, eu sou assim mesmo. A gente transforma, nos transformando. Se eu fui orgulhosa, amanhã eu vou tentar não ser. Quando alguém disser que eu fui orgulhosa novamente, eu vou prestar atenção de por que eu fui orgulhosa naquele momento e tentar mudar isso. Gente, um item só leva muitos anos, às vezes, né? Tem gente mais iluminada, né? Que faz as coisas mais rapidinho, né? Mas eu lembro de uma pessoa, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela é uma fundadora de uma casa espírita que tem em São Paulo, que se chama Perseverança. É muito conhecido por lá, na internet vocês podem ver também. E um dia, ouvindo uma palestra dela, ela falou que ela fez como propósito de, por um ano, ela ia colocar um propósito na vida dela. E ela decidiu que por um ano ela não ia mentir, ela não ia contar mentira.
aí ela falou pra gente, no quinto ano, repetindo o que nós não vamos repetir. Parece simples, não parece? Aí não vou mentir mais. Será? Será que a gente consegue? Será que é tão simples assim? Ela estava no quinto ano como um propósito de não mentir. Gente, não é fácil. A gente precisa, tem muita coisa para a gente resistir que está em nós mesmos. Então, prestando atenção no horário. Vamos chegar aqui. Então, eu dei uma dica para vocês que é onde comece pelo mais fácil. Aquilo que alguém falou, que lá atrás falaram para você, presta atenção naquilo que, olha, algum deles teve razão para dizer aquilo. Aprenda a ouvir. É uma outra dica. Eu trouxe aqui várias dicas. Aprenda a ouvir. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não dá ouvidos quando uma pessoa nos chama de orgulhoso, por exemplo. Aí eu coloquei aqui em cima, aprenda a ouvir. Para isso precisamos de paciência. Lembra do auto-amor? Paciência conosco mesmo. E percebam que tudo que eu estou tentando dizer aqui é sobre nós mesmos. Tenhamos paciência conosco mesmo. Reconhecemos que temos vários defeitos, mas temos qualidades. E vamos aumentar essa lista de qualidades. Para isso, além da paciência, precisamos ter coragem. Não parece, mas precisa ter coragem. Porque quando você toma a decisão de mudar, vai ter muitos convites para que você insista no seu erro. Eu vou dar um exemplo que eu já vivi, é um exemplo muito simples, que eu acho que é o melhor, né? Eu falar de mim mesma, não é verdade? Há bastante tempo eu tive um relacionamento e o meu companheiro, eu junto com ele, nós bebíamos cerveja, mas nós bebíamos. E um dia eu tomei a decisão de não beber mais. Ele foi o primeiro a ficar insistindo de por que não? Que coisa mais chata, por que você não quer? Você gosta? E ele sabia que eu gostava. Mas eu decidi que não quero mais. Agora você virou crente. Não, eu decidi que eu quero mais. Eu não preciso mais disso para me divertir quando estou com você, quando estamos com os nossos amigos, quando estamos com a nossa família. Eu não preciso mais. E ele ficou muito tempo insistindo nisso. Eu morava em outra cidade e voltei para a cidade de onde eu saí, né? Voltei para casa. Meus amigos me conheceram como? Aquela. Vamos na festa? Não, obrigada. Como assim? Você não bebeu mais? Mas por quê? Eu tenho que explicar o porquê? Não quero. Eu decidi. Não vou. Gente, é uma festa, duas festas, três festas, Natal, Ano Novo, aniversário. Vamos sair, é confraternização. E você está lá dizendo: não, eu não quero. Não, eu não quero. E você é chamado de chato, você é chamado de muitas outras coisas. Aliás, deixam de te convidar também. Afinal de contas, a pessoa não bebe, ela é chata. Por quê? Porque o meu riso é natural. Porque o meu riso não precisa mais daquilo. Antes eu ria porque achava graça e porque passava do limite. Não, agora eu
tenho um problema? Não. Quem tem um problema sou eu, que tomei uma decisão e quero persistir. E o convite vem. Pode passar anos. Tem gente que quando a gente está lá no Natal, mas é Natal, vai ser Natal novo. Tá? Um exemplo bem simples para nós entendermos que é preciso ter coragem. Porque quando a gente começa a mudar, aqueles que se dizem nossos amigos também se vão. Só porque a gente parou de acompanhar eles numa simples diversão que eles não entendem do porquê que você deixou de gostar. Aí, isso são dicas, tá bom? Aí eu coloquei aqui também, bom, a gente faz uma autoanálise. Quando nós percebemos essa lista gigante e nós percebemos que certas coisas eu não vou conseguir mudar agora, é uma autoanálise que nós estamos fazendo. E não tem problema nenhum dessas 20 que eu elenquei aqui e deixarmos para depois. Só não pode deixar as 20, como eu falei para vocês. Por quê? Porque nós melhoramos, nós conquistamos um lugar na vida melhor a partir dessa nossa transformação. É lógico que se eu conseguir mudar um item, a nossa caminhada já está grande. Mas por que vamos nos esforçar com um item só? Né? Nós podemos muito mais. Nós estamos aqui para alcançar a glória de sermos realmente instrumentos de luz, de paz, de espíritos do bem. E nós vamos alcançar isso fazendo essas mudanças minhas, aprendendo a ter paciência, fazendo autoanálise, fazendo autoperdão, o gosto, aprendendo a dividir o que nós aprendemos, aprendendo a conciliar, né? Quando nós vemos pessoas que não conseguem se entender, por que a gente vai afastar? Ah, então nunca mais vou na casa do fulano. Vamos fazer diferente? Vamos lá. Mas quando a pessoa fala algo que você discorda, se cale. Só isso. Ou, ao contrário, chame a pessoa até aqui. E aí, quando a pessoa falar algo que você não concorda, se cale. Não precisamos concordar com o que não concordamos. Nós podemos silenciar. Há pouco tempo, só falando um pouquinho antes de vir, eu fui uma pessoa a vida toda que sempre defendi que a gente tem que falar a verdade. Eu sempre fui assim. Pensa como é que eu fui, uma adolescente horrorosa, que tudo eu dizia que tem que dizer a verdade. Não pode. Com certeza eu fazia as minhas escolhas, mas eu não percebia que eu fazia as minhas escolhas. Quando a verdade não era para mim, não era nem que ia doer, eu achava que tinha que dizer a verdade. E eu brigava com as outras pessoas porque tinha que dizer a verdade. E há pouco tempo, faz tempo que eu deixei de ser adolescente, gente? Faz tempo. Há pouco tempo eu li uma mensagem onde Chico Xavier nos ensina que até a verdade precisa saber ser dita. Porque se a verdade for dita com aquele meu jeito, que o meu jeito é aquele, mas se é a verdade, porque normalmente pessoas que gostam muito de falar a verdade falam alto, né? Falam para todo mundo ouvir, e eu era assim, exatamente assim. Não quero dizer que eu mudei 100%, mas eu nunca vi. Eu era exatamente assim. Porque é verdade, tem que falar, porque é verdade. A verdade dita
dói. A ofensa dói. Porque ela não sai da mente da pessoa. Se não sai daqui, é porque não saiu daqui. Essa ligação nós fazemos com a palavra, com a força da nossa palavra. Então a verdade, ela deve ser dita com carinho, com amor e na hora certa. Então, se aquele não está vindo, você vai até lá e ele fala uma verdade na cabeça dele. Ele diz uma verdade. Mas você pensa, esse meu irmão está enganado. Só se haverá um momento certo para dizer a verdade para ele. Até quando você estiver preparado para dizer a verdade para o outro. Quando você perceber, quando que você vai perceber? Quando o outro mostrar que está tendo uma mudança nele. Aí você vai conseguir dizer com amor, com carinho e dizer a verdade. Mas você vai perceber que, parece que essa pessoa mudou de visão. Alguma coisa aconteceu com ela que ela mudou. Agora eu posso falar aquela verdade. Porque agora ela está com o coração aberto para ouvir, para entender e não fazer daquilo uma mágoa. E diferente, agora, você falou uma verdade no momento certo, com tamanho carinho para com ela vai pensar sobre isso. Vai ser diferente de pensar com mágoa. Agora ela vai pensar da seguinte forma: aquele irmão falou tal coisa, de tal maneira que eu nunca tinha pensado assim. Será que é isso? Vou começar a pensar. Vamos supor que eu te falei a verdade. Vou esperar a mudança do outro? Não. Isso também faz parte da nossa forma de que nós agimos, mas não vamos esperar que o outro mude as suas ações. Somos nós que precisamos fazer a transformação. Precisamos aprender quando agir, como agir, certo? Em que momento agir nós. Com o outro, o que eu posso fazer pelo outro? Uma prece, uma oração. É o que nós podemos, parece pouco, né? Mas, se eu me lembro de um irmão que está acamado, está doente e precisa de uma oração, e eu sei que a minha oração vai chegar até ele, por que o meu irmão que vive na ignorância falta de conhecimento? Por que esse meu irmão que vive dessa maneira, que insiste em viver com essa falta de conhecimento, por que uma oração que eu vou fazer para ele não vai alcançar? Ele também está doente. Ele só não está precisando dos remédios da terra. E os médicos não estão. Mas ele está precisando de um outro remédio que tem aqui na terra, que somos nós, o mais próximo dele, que pode dar atenção, acolhimento, uma palavra amiga, um ouvido, um ombro amigo. Tudo isso, para conseguirmos fazer tudo isso, é preciso nos reformarmos, passarmos a nos conhecer. Porque se eu não tolero determinadas coisas, eu preciso entender o que eu não tolero. Eu não tolero no outro, provavelmente eu tenho um pouco daquilo em mim. Então vamos prestar atenção. Puxa, eu encontrei aquela maneira que aquele age, eu também faço aquilo de vez em quando. E eu detesto aquilo. Como é que eu mudo isso? Tentando.
nos tornaremos o homem de bem, que foi quando eu comecei a ler. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. A nossa transformação pede que nós doemos isso. E a gente só doa o que tem, não é? Para nós doarmos justiça, amor e caridade, nós precisamos ter dentro de nós. Eu vou só falar rapidinho. A caridade, aqui que nós estamos fazendo nesse momento de forma íntima, é a caridade de ouvir, de doar o mundo, de perceber o momento certo, de acolher, mesmo aqueles que a gente não tolera. Isso é uma caridade. Amar, aceitar o outro como ele é. Concordo? Não. Mas eu aceito. Porque é ele, não sou eu. É ele. Então, para ele, eu dou amor. O restante é ele. E justiça. Justiça, aqui, o reforma íntima, é aquilo que eu quero para mim. Então, se eu quero para mim, eu vou colocar no outro, desde que esteja no momento certo. Tá bom? Deixa eu só trazer mais uma mensagem. Só de Joana de Ângeles. Ela coloca como uma tarefa urgente. A mudança para melhor é urgente, mas compete a cada um de nós, corajosa e individualmente, decidir a partir de quando